Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre coragem. Muitas pessoas falam sobre você ter coragem para fazer alguma coisa, que você só precisa começar, que você precisa ter mais coragem, enfim, um projeto, uma escolha, uma decisão importante na sua vida, enfim, sobre vários aspectos. Muito se fala sobre coragem. Então vamos refletir um pouco mais sobre esse aspecto hoje. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Sempre que nós precisamos fazer uma escolha, tomar uma decisão muito grande, mudar alguma coisa de forma muito drástica na nossa vida, passar por uma grande transformação, as pessoas costumam dizer que você precisa de coragem, você precisa apenas ir lá e fazer, parar de ficar pensando, parar de ficar planejando, parar de ficar arrumando desculpas, apenas ir lá e fazer o que precisa ser feito, sem ter dúvidas, sem nada disso. Afinal de contas, se você não fizer isso, é porque você não quer definitivamente fazer aquela escolha, tomar aquela decisão. Se você ficar protelando, se você ficar adiando essa decisão, é porque você realmente não quer. É muito comum a gente ouvir essa linha de raciocínio quanto à coragem para você fazer alguma coisa, tomar alguma decisão. Mas a gente sabe que nem tudo é tão simples assim. Não é apenas você acordar em um dia muito empolgado, muito corajoso e tomar alguma decisão e decidir fazer alguma coisa completamente diferente. Decidir que você vai terminar o seu casamento, decidir que você vai mudar de profissão, decidir que você vai mudar de país, tomar decisões grandes assim só porque você está com muita coragem. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que existem muitos fatores envolvidos e a gente sabe que a gente precisa muito mais do que coragem para que a gente consiga tomar uma decisão. É claro que em alguns casos a gente precisa sim um pouquinho de coragem, mas ela não é determinante. Não é coragem que está faltando para você tomar aquela decisão, para você mudar, para você fazer aquela transformação que você tanto queria. Não é isso que está faltando, porque senão um belo dia você ia acordar e você ia ter um pico de coragem e você ia conseguir tomar aquela decisão. Então, a partir disso, a gente entende que não é coragem que falta quando você não consegue realizar alguma coisa que você queria fazer, alguma coisa que você está planejando, alguma coisa que você gostaria de mudar na sua vida. É preciso que a gente pare de querer ficar sempre na superficialidade, é preciso que a gente pare de querer simplificar as coisas cada vez mais. Quanto mais a gente tenta simplificar tudo na nossa vida, mais a gente acaba se enrolando. Quanto mais a gente tenta ir por atalhos, mais a gente deixa o nosso caminho longo. A gente tem que parar com essa ilusão de que existe uma forma muito fácil de resolver todas as coisas. Quando você quer mudar de profissão, por exemplo, vamos usar esse exemplo, mudar de uma profissão para outra que não tem absolutamente nada a ver com o que você faz atualmente. É só coragem que você precisa para você tomar essa decisão? Você só precisa acordar um dia com muita coragem, decidido do que você vai fazer e escolher que você vai mudar drasticamente de profissão sem pensar em nada mais? Nada mais é importante. Só a coragem que você precisa ter para dizer, eu vou mudar de profissão, eu não vou mais fazer isso agora, eu vou fazer algo que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço agora. Será que é só coragem mesmo que a gente precisa? A gente sabe que não é só coragem, a gente sabe que essa questão de ficar falando que você só precisa ser mais corajoso, que você só precisa isso, a gente sabe que isso não funciona. Mas e por que as pessoas ficam falando que é só um pouquinho de coragem, é só tomar uma decisão? Porque elas querem simplificar, elas querem encurtar os caminhos. Mas dessa forma a gente não resolve o que a gente realmente precisa resolver. E a gente sabe que sempre que a gente quiser encurtar o caminho, a gente está correndo riscos, porque a gente não sabe aonde a gente vai dar. A gente não sabe se esse atalho realmente vai nos levar aonde a gente quer chegar, ou se esse atalho vai nos levar para trás de onde nós estávamos ou para um caminho completamente oposto. Por isso que a gente tem que parar de procurar os atalhos, os caminhos mais curtos. O que a gente precisa então realmente? O que a gente tem que fazer para que a gente consiga fazer uma mudança, fazer uma transformação grande na nossa vida? A gente precisa de compreensão. A gente precisa entender o que é que está acontecendo na nossa vida. A gente precisa compreender o contexto que eu estou inserido. A gente precisa compreender
compreender por que eu faço determinadas escolhas, por que eu estou onde eu estou, por que eu penso da forma que eu penso, no que eu acredito. Essas coisas que a gente precisa compreender. A partir do momento que você tem essa compreensão, ou seja, que você tem uma expansão da consciência, você tem mais clareza sobre a sua vida de modo geral. E aí, quando você tem mais clareza, quando você se conhece melhor, quando você se entende melhor, você vai conseguir saber aonde você está, aonde você quer chegar, o que você tem que fazer para conseguir chegar lá. Você vai conseguir identificar se você está, às vezes, na profissão errada, se você precisa mudar de profissão, ou se você precisa mudar só de emprego, ou enfim, você vai conseguir identificar quais pontos, quais áreas da sua vida estão desequilibradas, quais precisam de mais atenção. Você vai conseguir se organizar internamente. A partir do momento que você consegue se organizar internamente, a organização externa, ela é automática, ela vai acontecer. Mas o que acontece é que normalmente a gente tende a querer organizar externamente primeiro, ou apenas externamente, e a gente não olha para o mais importante, a gente não olha para o essencial, que é realmente a gente organizar internamente, a gente ter mais consciência, a gente se libertar do nosso condicionamento mental. É isso que vai fazer toda a diferença. Eu acredito que a coragem, ela é sim importante e ela deve existir, mas não no momento de você tomar uma grande decisão, de você fazer uma grande escolha, uma grande transformação na sua vida. Afinal de contas, se você colocar coragem nesses momentos, muito possivelmente você vai fazer escolhas precipitadas, sem pensar, sem estruturar da forma como você deveria. A coragem, ela deve estar no ponto inicial. A coragem, ela deve estar ali para você identificar aonde você está, para você identificar o que você sabe, como você age, quais as suas reações, quais os seus pensamentos, os seus sentimentos. A coragem de começar a aprofundar sobre você e sobre a vida. Eu acho que é aí que a coragem é mais importante. Porque muitas pessoas, elas buscam justamente esses atalhos, esses caminhos mais fáceis, mais simples, porque elas não querem mexer nelas mesmas. Porque isso dá trabalho, isso leva tempo, isso é complexo, isso pode ser um tanto quanto sofrido, porque você vai ter que desaprender muitas coisas, você vai ter que realmente se reestruturar. E muitas pessoas não querem passar por isso. Então eu acho que a coragem, ela deve ser aplicada nesse momento, de você ter coragem, de você entender que você vai ter que aprender muitas coisas novas, que você não sabe de tudo, que tudo que você sabe pode inclusive estar errado e você tem que reaprender tudo. A coragem é muito importante nesse momento, porque a partir do momento que você consegue aprofundar sobre você e sobre a vida, você não precisa de coragem para tomar as decisões, porque aí a partir desse momento tudo já vai estar muito claro, você já vai ter muita certeza do que você precisa fazer, você vai ter muita clareza do caminho que você vai ter que seguir, o que você vai fazer, você vai ter realmente uma compreensão sobre tudo isso. E aí você não vai precisar de coragem para fazer alguma coisa, porque você vai ter clareza, então você vai ter tudo muito estruturado, tudo muito claro, tudo vai fazer muito mais sentido para você. Por isso que você não vai precisar só de coragem para você tomar uma decisão. Acontece que quando você não consegue tomar uma decisão, ou quando você não consegue fazer uma escolha, significa que você não tem ainda a compreensão necessária, você ainda não elevou os seus níveis mentais a ponto de você compreender o que é que está acontecendo e o que você precisa fazer. Então você não precisa de coragem, você precisa de compreensão. Quando você tem a compreensão, você tem certeza do que você precisa fazer. Tudo fica extremamente claro. E aí você não precisa de um pico de coragem para tomar uma decisão, para escolher alguma coisa. Você sabe o que precisa fazer, você sabe o que precisa mudar, você sabe o que você precisa alimentar, você sabe o que você precisa substituir, você sabe exatamente como você era e você sabe o que você é agora, você sabe da transformação que você passou. Então você vai entender se às vezes você está num relacionamento que você não deveria estar, se você está numa profissão que você não gosta de estar, que você não quer estar, que você não nasceu para fazer aquilo, se você tem enfim, qualquer que seja o desajuste na sua vida no geral, você vai compreender, porque você vai ter uma clareza sobre todos esses aspectos. Então, é importante que a gente tenha coragem para começar todo esse processo, para começar a mexer em toda essa bagunça que a gente vem acumulando da nossa vida inteira. A coragem, ela precisa estar lá no início.
Depois você não vai mais precisar dessa coragem para fazer alguma coisa, porque você já vai ter a clareza e a compreensão. Então você já vai ter certeza do que você vai precisar fazer. E aí não precisa mais de coragem, porque você não vai precisar enfrentar alguma coisa completamente desconhecida, que você não tem noção do que está fazendo, não sabe o que vai acontecer, não sabe os motivos, não sabe nada. E aí, claro, você vai precisar de coragem porque você realmente não estruturou nada. As pessoas costumam fazer essas distorções porque realmente é muito comum que as pessoas estejam na superficialidade, que as pessoas queiram o que é mais fácil, as pessoas queiram o atalho, a fórmula pronta, a receita, queiram algo que realmente resolva a vida delas de forma muito simples. Mas a gente sabe que isso não existe, a gente sabe que a gente tem que percorrer o nosso caminho e a gente sabe que a gente tem que ir construindo a nossa vida, a nossa evolução, a nossa expansão, a nossa compreensão. A gente sabe que a gente precisa passar por esse caminho, então não tem atalho. A gente sabe que não tem receita, que não tem fórmula. É só a gente tendo coragem de começar a aprofundar sobre esses assuntos. Começar a buscar, a se interessar, a querer realmente resolver os problemas da sua vida e não apenas abafar eles e adiar para um outro dia. Por isso que é importante em qualquer situação, em qualquer momento, que a gente busque essa expansão da consciência, porque isso vai nos libertar de todas as coisas. A gente vai conseguir ter uma compreensão geral sobre a nossa vida, sobre tudo que a gente faz, sobre tudo que a gente vive, enfim. E aí a gente vai saber exatamente para onde a gente deve ir. Espero que você tenha compreendido mais sobre coragem e as distorções que nós fazemos quanto a esses assuntos. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e compartilha com um amigo para ele também saber sobre isso.